à Rede São Paulo Saudável e mais um programa Saúde em Questão. Lembro sempre a vocês que esse programa é um programa interativo e, portanto, conta com a sua participação através do canal profissional @prefeitura.sp.gov.br ou pelo telefone 30 44 2975 e a sua ligação pode ser, inclusive, a cobrar. Este é um programa feito por vocês, para vocês, nossos trabalhadores da saúde, e hoje nós vamos tratar de um assunto que é obesidade infantil. E quem vai estar aqui conversando conosco, trazendo sua experiência, que já podemos dizer de 3 anos, trabalhando na área nutricional dentro do Núcleo de Apoio Saúde de Família de Cidade Ademar e de Pedreira, a Caroline Luiza Codonho, e que ela vai então dar algumas orientações para vocês e nós vamos ter aqui um bate-papo sobre obesidade infantil. Fico aguardando as suas questões, a sua pergunta, e eu lembro sempre, e tenho essa iniciativa de contextualizar o que nós vamos conversar aqui. E para vocês entenderem a importância disso, eu vou dizer que a obesidade infantil ela já está para ficar fora do controle. Estima-se que 2/3 de todos os brasileiros estão com sobrepeso ou sofrem de obesidade. Isso quer dizer que quando você sai à rua, de cada 10 pessoas, 6, elas adultas estão sobrepeso ou já obesa. O mais impressionante é que esse número está aumentando e muito brevemente serão 7 e não mais 6. Atualmente na nossa sociedade é mais frequente nós encontrarmos casos de obesidade na idade adulta do que na infância. No entanto, a obesidade infantil está aumentando e atinge níveis alarmantes. Estima-se que o número de crianças obesas no Brasil tem aumentado já em 5 vezes nos últimos 20 anos, atingindo 10% das crianças no Brasil. E essas consequências são as piores que a gente pode imaginar. É realmente uma tragédia quando a gente vê as consequências que a obesidade na idade da criança traz para o futuro. Então, Caroline, seja muito bem-vinda. Quero que você fique à vontade. Nós estamos aqui para levar a informação, como a gente vinha conversando. Então, quero que você faça suas considerações iniciais para a gente começar a conversar sobre esse assunto que eu digo e pergunto já a você, né? Aonde está o erro? O erro é de quem? O erro é nosso? Onde nós estamos errando? Bom, boa tarde a todos, né? Como o doutor já colocou, a obesidade é um problema, né? Não é mais uma suspeita, uma questão de, né? Temos que começar a pensar, não, já temos que intervir. A obesidade tem crescido muito, a gente tem visto na prática já crianças chegando com 5, 6 anos, com pesos de adulto, com agravos de adulto, dores articulares, desgastes, dispneia, entre outros problemas de saúde. Portanto, já devemos começar a pensar nessas questões quando nós pretendemos formar a nossa família, né? Então, você casou, está pensando em ter os filhos, como que estão os seus hábitos, como que eu quero que a minha família seja. Já, né, no próprio planejamento familiar, nós já começarmos a pensar o que nós queremos para o futuro. Diz uma coisa para mim, você acha eu concordo em gênero, número e grau com tudo que você colocou. Agora, se a gente for pegar, o que mudou? O metabolismo das crianças é que mudou? Ou a nossa alimentação, aquilo que a gente oferta que está errado? Se a gente, acho que, né, partindo dessa pergunta que é extremamente importante, alterações genéticas, metabólicas, né, nos últimos 50 anos, acredito que a gente não tenha tido tantas diferenciações, né? A gente vê uma grande mudança nos hábitos alimentares, né? Se a gente parar e pensar como que os nossos avós comiam, né, a nossa alimentação não tem nenhuma relação. Na verdade, o Brasil viveu a desnutrição durante anos. Isso. Né? Então, a gente teve uma enorme transição nutricional. Se a gente pegar estudos da década de 70 e comparar com estudos da década de 90 e agora dos anos 2000,
A gente vê desde a forma de comprar o alimento, de preparar, onde se compra, como se compra, né? Antigamente as pessoas tinham um quintal em casa, que poderia ter uma horta, pegar os seus temperos, as suas hortaliças, tinha um pé com uma árvore de laranja, enfim, né? Um pomarzinho. Hoje a gente vê as pessoas morando em casas extremamente pequenas, que não tem espaço de lazer, né? A alimentação, quanto mais industrializada, ela é mais fácil de ser preparada, de ser armazenada, né? Então a gente tem aí os congelados, Os pais saem de casa. as né? mães trabalhando, né? O município de São Paulo é um município que as pessoas se deslocam de 2 a 3 horas para chegar no seu É trabalho. verdade. Né? Então basicamente, a gente acaba tendo, principalmente nas regiões periféricas, são regiões dormitório. Então a gente vê que fica sob cuidado de uma vizinha, o irmão mais velho vai cuidando da escadinha, e a gente percebe que essa valorização da alimentação é bem pequena, né? E nos finais de semana, como que é? Eu quero dar o que eu não tive, né? Quero que os meus filhos tenham o que eu não tive. Então aí a gente vai para os refrigerantes, para os doces, né? Meu filho fica triste porque eu estou fora o dia inteiro, eu trago um chocolate. Aliás, é uma coisa que nós estamos aqui conversando logo antes de começar o programa, e o que foi dito foi exatamente isso. Chega o final de semana, a família, por mais carente que seja, ela tem o seu churrasco, ela consegue comprar o seu pedaço de carne. Mas durante a semana, durante os 6 dias da semana em que os pais trabalham, a alimentação mais simples e mais fácil, é isso que modifica também o hábito da criança? Também bastante, né? Porque é muito, eu não quero contrariar o meu filho, né? A gente vê bastante isso, as crianças não podem ser mais contrariadas, então ele não quis comer o arroz e o feijão, eu dou um iogurte, eu dou um docinho, porque ele come o doce, né? Ou eu substituo por uma mamadeira, já que ele não quis comer. Daí a gente encontra crianças com 6, 7, 8 anos, muitas vezes, né, com a mamadeira, com a alimentação pastosa, porque ele não quer comer a carninha se não for a carne moída, né, se não for o hambúrguer, se não for uma friturinha. E você diria, qual é a repercussão para essas crianças a curto e a longo prazo? Isso causa o quê? A gente tem visto bastante a questão da dislipidemia associada com as crianças muito jovens com índices de resultados bioquímicos, né, pior do que os nossos de adulto, né, que somos também muitas vezes sedentários, trabalhamos longe de casa, temos também às vezes pouco tempo para comer por conta do trabalho, enfim, mas a gente vê, né, exames bioquímicos alterados, dores, dificuldade para dormir, perda né, do ar à noite, a questão do bullying, né, a gente já tem um monte de questões aí, o bullying sempre existiu, hoje está em moda, mas a gente vê as crianças obesas sofrendo, as questões de relacionamento, quando eles passam para a adolescência, eles são estigmatizados, né, a gente vê no mercado de trabalho muitas vezes os adultos sofrendo por conta disso, né, o gordinho tem a fama de ser, já está cansadinho, já é mais parado. A gente tem muitas crianças obesas que são ativas, mas eles não conseguem ter muitas vezes o mesmo potencial num esporte que teria se tivesse dentro de um peso saudável. Daí eles se desestimulam, acabam ficando mais parados. Né? Então a gente percebe muito essas questões também a curto prazo. E a longo prazo a gente vê o custo disso para o Estado, né, de tratamento, de manutenção, a força de trabalho diminui. Né? Então eu atendo adultos que foram crianças obesas, que nunca trabalharam. Por quê? Porque parou de estudar por conta do bullying na escola. Daí está num grau de obesidade que não consegue fazer nada, mal consegue sair do posto para ir fazer as consultas. Né? E como eu sou da estratégia saúde da família enquanto nasce, muitas vezes a gente faz a visita, né? O nosso modo de intervir. Então eu, o médico, o enfermeiro, toda a equipe, acabamos realizando o atendimento através das visitas, para tentar sensibilizar aquela família, sensibilizar aquele paciente da importância do seu cuidado. Às vezes ele até tem, mas ele está há 20 anos naquela situação, que eu cresci assim, e vou continuar. Né? E vou continuar assim. Eu acho que é de suma importância e nós vamos aí desenvolver esse assunto agora no decorrer do nosso programa. Sou Paulo Fernando, sou presidente do Conselho de Ensino da Secretaria Municipal de Saúde, também coordenador das residências. Estamos aqui aguardando o seu questionamento, a sua pergunta, que pode ser feito pelo canal profissional @prefeitura.sp.gov.br ou também pelo 30 44 2975. Lembrando sempre que a ligação pode ser a cobrar e você então poderá fazer e eu retransmitirei a Caroline,
que está aqui hoje conosco, falando sobre esse assunto de extrema importância, que é a obesidade infantil. Ela que é nutricionista do NASF e que nós estamos aguardando sempre a sua colaboração. Então, faça, pergunte, e claro que a gente tem uma ideia do programa, mas vocês podem participar a qualquer momento, e isso vai ser também para a gente um prazer poder ter a sua participação e a gente poder conversar. Bom, voltando para o nosso assunto aqui, qual é a principal causa de obesidade infantil? Então, na nossa situação, nossa realidade, enquanto Brasil, enquanto município de São Paulo, a gente vê muita questão do hábito alimentar. Né? O hábito alimentar, a inatividade física, a falta de espaços de lazer, de qualidade de vida. Né? Hoje, o prazer, ter qualidade de vida em muitas famílias está associado a ter bens materiais. Então, meu filho tem um videogame, né? Tem um patins, tem a bicicleta, mas ele acaba não brincando muito com isso, porque é perigoso ele ficar na rua, então ele fica em casa brincando, eu deixo ele no videogame 3, 4 horas, no computador, né? E a gente vê pouco essa questão do compartilhar o ambiente, de se comer. Então, um come no quarto, outro come na sala. Mesmo nas regiões mais carentes, a gente vai fazer visita e vê 3, 4 televisores numa casa, cada um no seu espacinho, né? E a alimentação, muitas vezes, né, deixada de lado, aquele momento da família reunir, de observar se o filho está comendo ou não, porque a mãe chegou cansada, faz uma coisinha para a criança comer e ela fala, está alimentado. Né? Muitas vezes, quando estão na creche, a gente fica até mais tranquilo, porque a gente sabe que a creche tem uma alimentação balanceada, tem todo um cuidado, ele recebe 5 refeições por dia. Quando sai da creche é que a gente começa a ver os problemas, né? Porque as crianças não vão ter horário para comer, se estudar tarde é pior ainda, porque acorda quase na hora de ir para a escola, não tem nenhum lazer, dorme tarde, acompanha Essa o mudança ritmo. da sociedade é que gera tudo isso, né? Na verdade, quando a gente percebe, a gente olha para trás, né? Há 40 anos atrás eu tinha minha mãe dentro de casa, meu pai trabalhava. Hoje é o meu pai e minha mãe é que trabalham fora. Eu tenho que me virar. É claro que quanto mais fácil for a refeição, um pão é muito melhor do que eu comer, fritar alguma coisa ou fazer alguma coisa, seja no forno. E como você falou, a gente percebe que houve um ganho, a população já se sente habilitada, mas para isso ela precisa trabalhar, precisa deixar a sua casa, deixa com outras pessoas que também têm outras famílias para cuidar. Mas você diria também que a questão genética é importante na obesidade infantil? Ela é importante, mas se eu tiver esse contato com esse ambiente obesogênico, né, eu vou favorecer isso. Se eu já sei, se foi uma criança que já nasceu com peso alto, que já tem uma predisposição familiar para isso, é importante sempre trabalhar a família. Quando a gente pensar em obesidade infantil, a família tem que ser tratada. Né? A gente ainda costuma encontrar, dentro de um mesmo ambiente familiar, um pai obeso, uma mãe obesa, uma criança desnutrida e uma obesa. Né? Não é, o problemático é, muitas vezes, o obesinho, por quê? Porque ele não, essa criança quer tudo para ele, né? Então a gente vê bastante isso, num ambiente familiar, a criança com baixo peso e com obesidade. Quer dizer, pais obesos não é igual a criança obesa. Não, você pode ter também... A gente pode ter, né? Os estudos mostram que eles têm mais propensão. Porém, se eu tiver uma alimentação saudável, tratar aquela família, conscientizar, e tem que ser junto, né? Não dá para ser separado o tratamento. Agora, o meio ambiente é mais prejudicial do que a carga genética. O meio ambiente favorece muito, né? Porque eu não vou... Se é uma família que ela tem a tendência, mas é uma família ativa, que faz esporte, tem momentos de lazer, né? Que sai daquela questão de... vou comer uma coisa que está mais fácil, uma pizza, né, um sanduíche, e estimula, né, a gente vê crianças adultos também, acima do peso, mas com exames bons. Né, a gente sabe que eles vão ter um desgaste articular, entre outras questões, mas o exame bioquímico mostra bastante para a gente como está essa situação. Né, às vezes a gente atende, eles falam, não, meu filho come tudo certinho. Quando você começa a fazer o recordatório alimentar, aí que você percebe que eles não têm rotina, não têm regras no domicílio. Né? Então, a gente vê esse ambiente aí todo colaborando para ter o desenvolvimento da obesidade. Agora, isso é importante frisar porque a gente percebe
que é uma doença totalmente prevenível. Sim. É claro, afasta-se a doença orgânica, mas há como prevenir, há como ter uma orientação. O estímulo ao exercício físico é de suma importância, né? Quer dizer, também não basta só fazer a dieta, ela precisa ser também uma dieta adequada, né? Sim, porque não dá para falar assim, a minha criança vai para a escola logo cedo, então ela não toma café da manhã. Então ela já vai na lancheirinha lá, e a lancheirinha vai geralmente com o suquinho preparado, que não é de fruta natural, é algum produto que já é uma bolacha, não é qualquer, não é alguma fruta, às vezes, muitas vezes, porque isso gera um problema para a criança. Então, é prevenível. A gente tem que tratar, a gente sabe como tratar. Nós temos condições nas unidades básicas de saúde também de atender essa população. Eu perguntaria para você, mas é somente, e olhando isso, né, somente a criança merece tratamento? Não, é sempre abordagem familiar. Né? Nas atividades que eu desenvolvo, que a minha equipe desenvolve, a gente sempre faz abordagem familiar, principalmente com criança, né? Não só na obesidade, mas em outras questões de fala, de aprendizagem. A gente percebe que o ambiente, né, e não é aquele modelo pai, mãe, filhos, né? É a família. Família, hoje a gente tem uma constituição bem diferente de família, mas a gente precisa que esse ambiente favoreça, que esse ambiente colabore. Eu não posso falar para a criança, você vai comer alface e tomate e frango grelhado, e o pai comendo uma bela de uma picanha cheia de gordura. Né? A criança vai querer ser o quê? Quer ser igual ao pai. Se o pai e a mãe, os adultos que estão ali, que são né, os papéis de pais e mães para eles, favorecem esse ambiente, né, tem um ambiente que colabora, ele vai querer ser igual, é o modelo de herói. Né? Então a gente sempre tem isso, ou uma pessoa que admira. Então às vezes a mãe não entende por que na casa dela não come e come na escola, porque na escola a professora senta, conversa, ela quer ser igual à professora. Né? Então o ambiente é muito importante, trabalhar com a comunidade que ele convive. Né? Se ele ficar no centro de convivência, então esse centro de convivência a gente muitas vezes tem que ver como que está esse lanche. Se ele está maiorzinho numa escola profissionalizante que oferece o lanche, a gente sabe que tem algumas escolas que recebem doação, então também trabalhar isso, né? Precisa ser tudo frito, precisa ser a bolacha todos os dias, né? Tem um momento de festinha, tem um momento de comer a bolacha também, mas quanto? Né? É só isso? Eu posso fazer um bolo, mas eu preciso fazer um bolo cheio de açúcar para a criança levar para a escola, eu não posso enriquecer com uma farinha de linhaça, com uma farinha de aveia. Né? A aveia é um alimento que é bem barato e as pessoas não usam tanto, preferem colocar um engrossante. Né? Então, entre as maizenas, entram outros produtos que acabam piorando, né? Que é o como é que chama? Eu falei os amidos, né? Os amidos em geral. Bom, e como é que é o seu trabalho lá na sua unidade? Você estava me falando que são 3 unidades que você praticamente dá apoio. E como é que é o dia a dia do trabalho de uma nutricionista que já há 3 anos se dedica a esse núcleo de apoio? Isso, então, eu estou no núcleo de apoio à saúde da família, que é o NASF, desde o começo, né? Então, a gente tem visto bastante transformação, a gente tem percebido que a questão de trabalhar em grupo, que é uma das nossas diretrizes, né? Que é a saúde pública, a atenção à comunidade, a gente percebe que aos pouquinhos as pessoas estão começando a entender. Porque quando eu, nutricionista, entrei lá, o que eles acharam? Ela tem 30 mil pessoas, né? Então, ela vai marcar consulta para os 30 mil. Né? Então, sem pensar na questão de como trabalhar isso com a comunidade, todo mundo precisa, mas quanto que cada um precisa, né? Trabalhar os princípios aí da equidade, da universalidade, mas com critérios. Então, como que partem as ações, né? A gente tem as reuniões de equipe de saúde da família, que são quinzenais, algumas unidades mensais. A partir dessas reuniões, né, e dos indicadores aí do CIAB, né, do fechamento do território, a gente tenta levantar as demandas, né, quais são as questões que eu tenho. Então, eu tenho quadros de diabetes, dislipidemia, eu tenho mais obesidade infantil, mais obesidade adulto, né, inapetência, que a gente vê bastante, o erro alimentar. Então, a partir daí, a gente pensa e começa a focar os assuntos que a gente vai trabalhar. Né, tanto em grupos específicos, então eu tenho grupos que eu desenvolvo
específico com o apoio dos agentes de saúde, da auxiliar de enfermagem, da enfermeira, do médico, quanto grupos que já são da unidade, então grupo de saúde da criança, que aí nós fazemos intervenções também mais direcionadas para as demandas que a gente vem levantando nos intervalos entre esses grupos. A gente também, né, nas reuniões, a gente levanta para a comunidade quais são os interesses, né? O que vocês querem saber? Porque muitas vezes eu, enquanto profissional, posso achar que é importante que eles saibam sobre as fibras. E eles querem saber por que tem que ter horário de comer. Né? Então, por que é essa história? É verdade das 3 e 4 horas entre uma refeição e outra? Então, também eles têm muitos mitos, né? Eu sempre coloco, se vocês verem alguma coisa em programa de televisão, ouvir no rádio, traz pra gente, né? Porque se a gente não sabe, a gente vai consultar outras bases para ter informação, né, científica e verdadeira, não trabalhar com hipóteses nem com especulações de marketing, que o marketing e a saúde pública brigam bastante. Com certeza. Né? Eu sempre falo que é uma formiguinha lutando contra, né, um leão, com poderosos, com dinheiro. Né? E a gente trabalha com... E que entram no dia a dia dentro da sua casa sem pedir permissão, né? E a gente trabalha com ferramentas de tecnologia leve, então, que é o conhecimento, que é o vínculo. Né? E eles trabalham com ferramentas poderosas, invadindo o nosso ambiente. Agora, Caroline, aproveitando, quer dizer, acho que é a coisa assim, um projeto muito bom, porque nós saímos das nossas mesas e passamos a visitar a nossa população. Então, eu defendo sempre essa proposta, porque eu acho que esse é o caminho. Né? Uma coisa é você estar sentado no seu consultório, ou na sua unidade básica de saúde, e esperar que o paciente chegue. Muitas vezes ele não chega. Aquele que precisa não chega, muitas vezes. Era isso que nós estávamos conversando aqui antes de começar o programa. Então, como os agentes de saúde, os trabalhadores, podem auxiliar o seu trabalho, o trabalho dos NASFs, os trabalhos da estratégia de saúde de família junto à comunidade. Como é que eles podem, então, ter esta abordagem, tá? Ao perceber uma criança que está acima do peso, sem criar constrangimento? Como é que funciona esta abordagem? Porque vocês saem, vocês vão a campo. Né? Como é que pode, todos nós que trabalhamos para a saúde, aqueles que estão nos assistindo, o segurança que está nos assistindo, que ele é um trabalhador da saúde, ele está dentro da nossa unidade, como é que eles podem ajudar vocês? Então, a gente tem um privilégio de, né, conhecer a comunidade, conhecer a casa do paciente, conhecer a rua que ele mora, se tem um supermercado, onde ele vai fazer as compras. Né? Eu sempre procuro trabalhar dentro dos grupos e das unidades que eu atuo. Eu coloco alimentação saudável é importante para todos, né? Independente da fase da vida que está, se trabalha ou não, se é criança ou se é adulto, e se está acima do peso ou não. Então a gente procura trabalhar isso, né, com todos, convidar para conhecer, convidar as mães muitas vezes para vir, porque a gente percebe muito assim, as mulheres têm mais a vontade de se cuidar por conta da estética, né, ou por conta, né, de outras coisas que estão incomodando. Mas muitas vezes elas não percebem dos filhos, então a gente começa a trazer, eu sempre procuro trabalhar isso, independente da faixa etária que eu atendo, essa mudança de estilo familiar. E como é que a mãe pode falar assim, olha, a minha criança está acima do peso? Como é que ela pode perceber que ela deixou de ser aquela criança fofinha para ser obesa? Então esse ponto é difícil, né? E você falar isso para a mãe numa consulta, seu filho está obeso, né, tem um peso, porque a gente sabe que a obesidade é uma doença, então é como se eu tivesse falado, você não está cuidando do seu filho, né, você está maltratando o seu filho. Então, vai todo mundo para terapia. Vai todo mundo, né? Mas é complicado a gente falar, você tem que ter muito jeito, né, você tem que ir mostrando aos poucos, convidar para conhecer, né, com as crianças eu trabalho muito com recreação, então com jogos cooperativos, com atividade, com simulação de supermercado, eu comprei uns dinheirinhos de papel, daí eles escolheram e dão os preços. E a gente acha que eles não sabem, eles sabem algumas coisas, Às né? vezes sabem mais do que os pais. Às vezes sabem mais que os pais. Então, quando a gente coloca aqui um macarrão instantâneo é pouco saudável, eles já falam, não, então esse tem que ser bem caro, o que é saudável tem que ser barato para a gente poder comprar mais. Né? Então, eles conseguem também fazer essa relação. Trabalhando pelo lúdico, a gente consegue chegar bem perto deles, né? Pela escola, muitas vezes. E vocês acreditam que isso pode mudar o comportamento da família? Muda.
Muda porque a gente vê bastante com tabagismo, né? Tem campanhas nas escolas e daí eles trazem, a criança chora e fala que o pai tem que parar de fumar porque ele viu uma imagem de uma pessoa falecendo. E com a alimentação também, quando a gente coloca, né, que vai melhorar a questão da aprendizagem, o desenvolvimento, o desempenho no esporte, né, vai tirar o cansaço. A gente sabe que alimentos de difícil digestão, com bastante açúcar, bastante gordura, eles vão demandar mais energia, né, para a digestão, vai demandar uma alteração até de circulação sanguínea, vai direcionar mais para o trato gastrointestinal. Então, não adianta a gente oferecer uma alimentação cheia de gordura, cheia de açúcar, cheia de sódio e querer que a criança vá para a escola à tarde. Ela vai querer dormir. Com certeza. Né? A gente gostaria de dormir também se tivesse uma alimentação dessa. Então, eles percebem, né, a melhoria até do desempenho escolar. As professoras relatam também. Na sua opinião, como nutricionista, a deficiência de vitaminas, ela pode ser causa de obesidade? Então, muitas vezes, né, pode ter essa relação e a gente vê também o contrário. Obesos, né, a gente imagina que a criança gordinha, ela está super nutrida, né, a gente tem visto o quê? Né, crianças obesas com muita deficiência nutricional, né, daí todo o funcionamento, alteração fisiológica, metabólica, e aí vai para a inatividade física cada vez maior, que fica nesse ciclo, né, vicioso. Sim, porque geralmente é o professor que também fala assim, não, você não tá, vai pro gol, porque assim você não tem que correr. Fica numa função mais parada para você me dar menos trabalho. A gente sabe muito bem como é que funciona. Então a gente vê essa relação bem forte mesmo, né, da deficiência qualitativa relacionada com o excesso calórico. Bom, o que a gente percebe, então, é que para que a gente possa abordar uma criança, tem que ter muito trato, muito cuidado. Mas parece que mais complicado que abordar a criança é a própria mãe, o próprio pai. É a própria família, porque quando você faz uma abordagem, você, né, faz um diagnóstico, seu filho está obeso, o que o pai, né, se a gente se colocasse no lugar dos pais, o que você pensaria? Eu não fui adequado, eu não fiz o melhor para o meu filho, porque todos os pais querem que os filhos sejam os mais bonitos, os mais inteligentes, os mais saudáveis. Então, é uma frustração para o pai. Mas eu achei que estava certo, a gente escuta muito isso. Mas eu achei que eu estava fazendo o melhor e a gente percebe, né, essa frustração. Então, lidar com essas famílias é muito importante. Eu não tenho como lidar só com a criança, nem só com o pai. Eu preciso fazer um trabalho conjunto. Né? Então, estimular a criança, né, aquela questão do santo de casa, a mãe fala que tem que comer salada, tem que ter horário de comer, que tem que ter rotina. Daí vem, passa com a nutricionista, nossa, você falou, ele fez, ele parou de usar chupeta, ele parou de usar mamadeira aos 5, 6 anos, né, e eu estou falando isso todo dia e não funciona. Então, essa questão também, né, da gente, a forma de falar é muito importante, né, na abordagem nutricional. Eu posso falar para a pessoa, você está obeso, né, daquele diagnóstico terrível que ninguém quer escutar, como eu posso falar, precisamos melhorar a qualidade de vida do seu filho, precisamos melhorar a alimentação, precisamos que ele tenha melhor desempenho na escola, que ele seja um adulto saudável, que ele não tenha outras complicações. Então, a forma de abordar tem que ser uma forma muito cuidadosa, porque senão você fecha as portas também para a sua atuação. Muito legal, Carolina. Eu adorei conversar com você, eu acho que nós conseguimos passar a mensagem, né, e principalmente atrair a atenção de vocês. A gente realmente precisa ter esse discernimento, né? Todos nós que trabalhamos na saúde, nós como profissionais da saúde, independente da sua habilidade, nós precisamos saber ter essa abordagem, procurar, por isso, a humanização e se aproximar dos nossos pacientes. Eu acho que é de suma importância. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Obrigada. Tá? E deixo para você fazer suas considerações finais. Tá. Bom, agradeço a atenção de todos, né, que assistiram. Espero que esse bate-papo nosso tenha servido também para despertar o nosso olhar. Muitas vezes a gente não percebe, a gente olha para o outro, não olha para a gente. Enquanto profissionais da saúde, né, eu sempre falo para as pessoas que trabalham nas unidades que eu atuo, é importante como a gente mostra, né? Às vezes a gente dá uma orientação, olha, você tem que tomar menos refrigerante, comer mais verduras, e o paciente me encontra como? Né? Comendo um hambúrguer, né? Comendo doce. Então, acho que a gente tem que ser exemplo. Enquanto saúde, temos que ser profissionais da saúde, vestir a camisa, ter hábitos saudáveis.
né, para que a unidade de saúde acabe sendo um espelho para a comunidade que ela está inserida. Tá? Ok, encerramos mais um programa e se a sua questão não foi respondida aqui, você pode ainda mandar para o canal profissional @prefeitura.sp.gov.br e nos vemos na próxima semana. Até mais.